Fala, meus lindos, como vocês estão hoje? Hoje a gente vai falar de Liga da Justiça do Zack Snyder, o mais conhecido por Snyder Cut. É um filme que já tá aí na cola, vai ser sensacional e ninguém pode negar isso. Mas o Zack Snyder tava construindo esse universo dele aí na DC e ele foi impedido, então a gente não tem explicação de muita coisa que ele tava planejando. E eu imagino que muita coisa que deixou de ser explicada lá depois de Batman vs Superman, quando lançou a versão do Joss Whedon de Liga da Justiça, vai ser explicada agora nesse novo filme do Zack Snyder, que de novo, na verdade, tem muita coisa, apesar de ser um filme que já tava planejado há muito tempo. Então, especificamente nesse vídeo, a gente vai falar sobre o Nightmare, que é aquela realidade do pesadelo, daquela premonição que o Batman tem, onde o mundo tá completamente deserto, o Superman tá do mal e o Darkseid domina a Terra. É algo mais ou menos como se fosse, se você não lembra lá, o Injustice Gods Among Us, que é uma realidade também onde o Superman acaba virando do mal e dá um monte de bosta. Mas vamos então saber o que significa o pesadelo do Batman, o que é essa realidade do Nightmare. Vamos falar tudo sobre isso depois da vinheta, então não sai daí. Fala galera, eu sou o Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Down Up. Então sintam-se em casa, sentem-se bem confortáveis e vamos pro vídeo. Mas não antes de você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Recapitulando então, voltando lá atrás, o Nightmare é aquele pesadelo, aquela espécie de premonição que o Bruce Wayne teve lá em Batman vs Superman. E nessa realidade, ó, como foi mostrado durante o filme, o Superman tá do mal, o Batman tá com aquele sobretudo sensacional, sinistro lá no meio do deserto que o mundo virou. E agora, como você deve imaginar, o maior inimigo do Batman não é mais o Coringa, mas sim o próprio Superman. Que ele fica louco por alguma coisa que aconteceu e aí ele acaba virando do mal, sendo uma espécie de peão do Darkseid e usando todo o seu poder contra a humanidade. É meio embaçado isso aí, né? O Superman virando um ditador. O Nightmare também é muito conhecido como Injustice War, e é um conflito que ocorre numa espécie de realidade alternativa, distópica, sei lá, onde deu tudo errado, e o futuro é agora controlado por um Superman ditador, exatamente como era em Injustice. E o Batman tem o seu próprio grupo rebelde contra o ditador Superman, que é o Insurgency. Nessa realidade, o Superman ganharia. O que acontece é que nessa realidade o Superman acabaria ganhando, tudo daria exatamente errado do jeito que tinha que dar, mas o Flash voltaria no tempo e conseguiria avisar o Batman, exatamente como aconteceu lá em Batman vs Superman, de que ele podia mudar algumas coisas naquele presente pro futuro não virar essa coisa horrível que virou. E se você não tá lembrado, o Flash fala exatamente isso. Pois é, o Flash fala que a Lois é a chave, mas a chave pra quê? O que rolou com a Lois pro Superman ficar do mal? Lá na série de jogos e HQs do Injustice, a Lois Lane acaba sendo morta enquanto ela estava grávida, por sinal. E quem faz isso é o Coringa, então o Superman parte pra cima dele e mata o palhaço do crime. Mas mesmo assim ele acaba ficando louco porque simplesmente a vingança é algo sem sentido. E ele acaba virando o super ditador dessa realidade do Injustice, e é basicamente o que acontece aqui. Em algum ponto da história, Lois Lane acaba sendo morta pelo Darkseid e o Batman não conseguiu evitar essa morte dela. O Superman então se torna uma outra pessoa, ele é concebido por uma raiva que nem ele mesmo conhecia, consumido pela dor, e aí ele acaba sendo vítima da equação antivida do Darkseid. Essa equação antivida é uma parada muito conhecida já por quem lê as HQs, e é uma arma que o Darkseid sempre procurou. Ela simplesmente acaba com o livre-arbítrio de algum ser, então ele vira capaz de controlar qualquer um. E foi exatamente o que ele fez com o Superman quando ele acabou sendo consumido pela dor de perder a Lois Lane. E aí o que acontece é que, como já era de se esperar, o Superman acaba indo pro lado do Darkseid, eles juntam forças. E aí imagina, o Superman, que já é um dos seres mais poderosos do universo, juntando força com as tropas de Apokolips pra dominar o planeta. Ele se torna praticamente o mais temido tirano que ninguém consegue derrotar. A guerra demorou muito tempo, foi bem longa e transformou o planeta em uma parada extremamente desértica e bem apocalíptica. E aí o Insurgency, que é o grupo do Batman que luta contra a tirania do Superman, acaba perdendo muitas pessoas. Entre eles estava aí o Aquaman, a Mulher Maravilha e o Coringa. Realmente são grandes heróis, e o Coringa que acabam sendo perdidos aí nessa batalha. Lembrando que se trata de uma batalha contra o Superman, então é de se esperar grandes perdas aí, mortes de vários heróis acontecendo, mas realmente não tem o que fazer. Mas como é que a gente chega naquela parte que apareceu em Batman vs Superman, do Flash voltando no tempo e o Batman no deserto e tal? Como eu falei, essa batalha ela foi muito longa, durou vários anos, e o Batman tava morando em um bunker, e ele acaba recebendo a notícia
notícia de que os seus aliados do Insurgency encontraram um pedaço de Kryptonita, que é a famosa pedrinha verde que consegue simplesmente matar o Superman se ela for bem utilizada. O grande problema é que os soldados do Superman conseguem interceptar aí os aliados do Batman e também conseguem destruir a Kryptonita que eles tinham achado. E aí os soldados do Superman também vão pro bunker do Batman. Então os Stormtroopers, a galera que trabalha pro Superman, começa a executar todos os aliados do Batman. E ali, bem na frente dele, ele não conseguia fazer nada pra impedir isso, afinal ele tava lutando contra o Superman e a tropa dele. Só que aí o Batman também acaba se irritando, né? Você vê os seus aliados morrendo na sua frente e você vai ficar bem irritado. E a gente já sabe o que acontece quando o Batman se irrita. Ele abandona então aquela capa de mocinho, né? De quem não mata ninguém e saiu massacrando todo mundo que tava ali. Só que como se já não bastasse os soldados do Superman pra impedir que eles fizessem alguma coisa, aparecem também agora os parademônios do Darkseid. E aí o Batman não consegue evitar e acaba sendo raptado pelos parademônios do Darkseid. E é aquela cena que a gente viu lá no Batman vs Superman. Então o Batman acorda amarrado lá numa espécie de subterrâneo com vários soldados do Superman e o Superman também chega ali monstruoso, extremamente nervoso também. E a cara do Superman pro Batman só expressava raiva, afinal ele culpava o seu ex-amigo pela morte da sua amada esposa Lois Lane, já que o Batman não teria conseguido impedir que o Darkseid matasse ela. Então finalmente ali, com um na frente do outro, ocorreria a justiça ou injustiça. O Superman então desce lá no bunker, se aproxima do Batman que tá amarrado e com a sua visão de calor ele sai rasgando no meio todos os aliados que sobraram do Batman. O Superman então diz pro Batman que ele realmente culpa o Bruce por ele não ter impedido que a Lois morresse. Ele diz que a Lois era o seu mundo e a gente já tá ligado. O Superman então tira a máscara do Batman revelando o rosto do Bruce Wayne e então arranca o seu coração sem dó nem piedade. E assim o Superman e o Darkseid conseguem de uma vez por todas vencer essa guerra. E agora vem uma parte que a gente não viu aí no Nightmare, que apareceu em Batman vs Superman, que é literalmente a volta do Flash no passado para avisar o Batman. Basicamente com a ajuda do Cyborg e de uma caixa materna que estava nas mãos do Coringa, o Flash foi capaz de usar a sua esteira cósmica para voltar no tempo e alertar o Bruce Wayne sobre os perigos do Superman. Mas sempre tem o mais, né? Sempre acontece alguma parada que não estava no script. O que acontece é que o Flash acabou voltando demais no tempo. E no tempo que ele voltou, o Batman nem ao menos conhecia o Flash, não sabia nem quem ele era. E é por isso que o Flash fala lá naquela cena, eu voltei cedo demais, ou algo assim, é mais ou menos isso que ele fala. Mas mesmo assim ele tenta alertar o Bruce Wayne sobre o perigo caso a Lois Lane morresse, e ele diz que a Lois é a chave. E ele também fala da importância do Bruce fundar a Liga da Justiça. O Batman então fez o que todo herói faria, ele não acreditou que aquilo que ele viu fosse simplesmente um sonho. Ele entendeu aquele sonho como se fosse uma premonição de que algo poderia acontecer. E aí ele foi atrás dos heróis para fundar a Liga da Justiça e usou toda a premonição dele como uma justificativa e motivação para derrubar o Superman. Isso ainda no enredo lá de Batman vs Superman mesmo. Porém, a morte do Superman no final do filme provou que ele estava errado nos seus pensamentos. Que na verdade aquele Superman naquele momento na verdade significava esperança para todo mundo e não uma ameaça como ele enxergava. No final das contas, ele pede lá a ajuda da Mulher Maravilha, funda de fato a Liga da Justiça no filme da Liga da Justiça e assim de uma vez por todas atendendo o pedido do Flash que veio lá do futuro. E é exatamente o que a gente vai ver acontecendo aí no Snyder Cut. Se você já assistiu o Snyder Cut, meus parabéns, você está no clube maravilhoso do Snyder Cuteiros. E eu espero que esse filme seja bom, porque eu tô falando isso do passado e ainda não avancei pro futuro pra assistir o filme. Mas aí, se tá gostando desse vídeo até agora sobre o Nightmare, deixa aqui nos comentários se você curte essa história genial no futuro pós-apocalíptico dos heróis, onde o Superman é do mal. Então pra me ajudar, deixa o seu botãozão aqui nesse like, e se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal que você não vai se arrepender. Já me ajudou aí? Então vamos continuar aqui com algumas curiosidades que eu tenho pra vocês. Realmente os filmes do Zack Snyder são todos bem planejadinhos, com vários easter eggs que ele coloca durante as suas produções. E a cena do Nightmare em Batman vs Superman não é nada diferente disso. Inicialmente, o que Nightmare não é um nome que foi utilizado nos filmes até agora, só que ele é usado em bonecos e jogos pra se referir a essas cenas, e desde então esse nome acabou ganhando força. Por exemplo, o boneco do Funko Pop do Nightmare se chama Batman Nightmare. Durante o pesadelo do Batman, a gente consegue ver lá no chão um ômega gigantesco desenhado, e o ômega simplesmente é o símbolo do Darkseid, provando mais uma vez que o Superman tá junto dele nessa realidade. Ele tem uma semelhança especial com o jogo de 2013 Injustice. A mesma semelhança que eu falei também é que a Lois Lane morre no jogo e ela morre na realidade do Nightmare, e assim nas duas realidades o Superman acaba ficando louco e querendo se vingar de todos os heróis ali que não ajudaram ela a não morrer. Ele acaba então
acaba sendo tomado pela raiva, pela tristeza de perder a sua amada e acaba se tornando um tirano. E tanto em Injustice quanto no Nightmare, o Batman também tem a sua rede de heróis que se voltam contra o tirano, são os rebeldes. Outro easter egg aqui acontece na cena que o Superman mata o Batman lá no seu sonho. E essa cena é claramente uma referência a quando o Superman mata o Coringa lá na cena de Injustice de 2013, com um murrão dentro da barriga e depois, né, tirando o coração. E o Nightmare, segundo o Jim Lee, se passa 5 anos depois lá da data em que se passa a história de Liga da Justiça do Zack Snyder. Ou seja, se o filme foi lançado em 2017, o Nightmare se passaria em 2022. Daqui um ano, cara, é logo ali. Pois é, galerinha, esse foi o pesadelo do Batman, o Nightmare, onde o Superman domina a Terra e se torna um tirano terrível. Você sabe alguma coisa mais, alguma referência ou easter egg que você pegou aí em Batman vs Superman ou até mesmo no Snyder Cut? Então escreve pra mim nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu botão aqui embaixo nesse like pra me ajudar. E se você é novo no canal, caiu de paraquedas, mas não conhecia e gostou desse vídeo, se informou mais sobre o que é o Nightmare, que vai aparecer, que já apareceu em Snyder Cut, se inscreve no canal então clicando nessa fotinha pra não perder mais nenhum vídeo sobre Snyder Cut, DC, Liga da Justiça e por aí vai. Pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo e não esquece de ver esses vídeos que eu tô deixando na direita pra você. E ficamos por aqui mais uma vez, obrigado por ficar comigo até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo e tchau!